Olá, bom dia a todos os amigos presentes. Aqui estamos nós mais uma vez, reunidos nesse momento de transição, mas com muita felicidade, com muita alegria. Nós progressivamente estamos retomando as nossas atividades presenciais na casa. E agradecemos a você que aqui estamos presente e a você também, amigo internauta do Brasil e do mundo. O nosso bom dia para você e obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Que seja uma manhã abençoada, onde possamos alcançar os objetivos propostos por essa doutrina de libertação e consolação. Como de hábito na nossa casa, nós vamos convidar o nosso amigo Glauco para fazer uma breve leitura preparatória do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo, através da nossa mentora Joana de Ângeles. Bom dia a todos. Vez que outra acompanha um fé retro a fim de aprofundar essa reflexão no fenômeno biológico da vida e no da morte. Diante da ocorrência com os outros, poderás despertar para que o que te irá suceder inevitavelmente. A eternidade é do espírito, enquanto a experiência do corpo é transitória e breve. Por este momento tens a sensação de que tudo está bem e será duradouro. Até quando, porém? E qual a garantia que tens a respeito do prazo que te está concedido? Obrigado, Glauco. Vamos, cada um de nós, os presentes e você, amigo, que está conosco, sintonizado pelo Brasil e pelo mundo, vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão a Deus nosso Pai e a toda a comunidade espiritual, homens e mulheres de boa vontade, encarnados e desencarnados, que estamos juntos nessa corrente positiva para a superação dos nossos momentos difíceis, tais como esse, a grande provação, o grande teste que Deus nos envia para aferir os nossos conhecimentos e a nossa fé. E aqui estamos nós, vibrando na mudança da atmosfera, da psicosfera, íntima e planetária, para que possamos termos um planeta saneado e uma casa mental da mesma forma. Por isso, nós só temos razões de agradecer a cada momento iluminativo como esse, que nos favorece a superação das imperfeições que ainda carregamos. A Jesus, aos mentores da casa e a todos da comunidade espiritual deste planeta nosso, muito obrigado. Pois é, queridos amigos, mais uma vez aqui estamos. E neste domingo, contando com a colaboração sempre generosa, alegre, amiga, do querido companheiro Anderson Costa. Ele está adotado pela Bahia, é de Londrina, natural de Londrina, no Paraná, mas está radicado no momento em Itabatã, no extremo sul da Bahia. E aqui, hoje, agradecendo a generosa aceitação do convite para estarmos juntos, junto com sua adorável esposa, aqui, Anderson, querido amigo, nosso carinho, nosso muito obrigado por estar conosco, e com você, querido amigo, a palavra para a meditação dessa manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nossa alegria por novamente podermos estarmos juntos com saúde, né? Em tempos pandêmicos, a saúde virou patrimônio, né, principal da nossa vida. Então, somos felizes por estarmos aqui hoje com saúde, agradecidos aí à confiança também dos companheiros aqui da diretoria da casa, que nos albergou essa autonomia para estarmos aqui, para fazermos esse desafio, gente. Isso aqui é um seminário.
É um seminário que nós vamos aplicar lá em Teófilo Otoni agora, no dia 22. Então, nós estamos estudando ele ainda para propor lá 3 horas. E eu hoje vou tentar fazer até meio-dia. Vocês aceitam? 1 horinha. A gente vai tentar fazer uma síntese para vocês terem uma ideia. E quem quiser saber mais tem que ir lá em Teófilo Otoni participar do seminário. Tá certo? Mas antes da gente começar o tema proposto, eu gostaria, como eu vou falar, amigo que vai falar para amigos, tá certo, gente? É assim que eu estou me posicionando aqui. Eu gostaria de manifestar uma intimidade minha para os companheiros que estão aqui e os que estão aí, né, nas plataformas digitais, nos vendo e ouvindo nessa manhã de domingo. Eu ontem fiz 55 anos de idade. Bacana, né? Obrigado. E esse seminário tem tudo a ver comigo, porque foi momentos de reflexão. Ontem eu tive a oportunidade de olhar para trás. Quando eu, um menino de 22 anos, em 1990, cheguei a uma porta de uma casa espírita com uma curiosidade: o que é isso? Então ontem, eu, olhando para o menino de 22 anos, eu pude fazer uma análise do menino de 22 anos e do menino ainda de 55 anos, assim que eu me julgo. Mas eu pude observar a diferença. Quando eu lembrei do menino Anderson, de 22 anos, em 1990, chegando lá na Casa Espírita Nosso Lar, em Londrina, eu lembrei das minhas ansiedades, eu lembrei das minhas incertezas perante a vida, perante mim mesmo, perante Deus, perante as leis que nos regem. Eu observei ali as indecisões, as desesperanças, porque eu estava pensando em suicídio. Esse foi um dos motivos que me levou a adentrar a Casa Espírita, o movimento espírita, a doutrina espírita. Eu lembrei de tudo isso lá atrás, ontem. E eu posso dizer com certeza para os senhores amigos, eu estou destinando os senhores como amigos nesse momento. Eu posso dizer com certeza que eu mudei. E se eu tivesse que indicar para alguém, um jovem conversando comigo hoje, e eu tivesse que indicar alguma coisa para ele, eu indicaria os caminhos da doutrina espírita. Indicaria. Houve uma mudança importantíssima de lá para cá. Então, se é bom para mim, eu vou ofertar isso para os outros. Não é assim que reza a lei? Faça aos outros o que queres para ti. Então, se foi bom para mim, eu estou indicando para os senhores, nessa manhã, a doutrina espírita como remédio, como caminho e como um poste de luz para a nossa jornada progressiva. Tá certo? Já vocês vão entender todas essas falas aí. Tá ok? Então, eu olhando lá para trás e observando essa melhora que eu tive, de mim para comigo mesmo. Não é eu sobre os outros, tá, gente? Não estou comparando eu com ninguém. Eu estou fazendo uma comparação de mim para comigo mesmo, de um período anterior para agora. Tá certo? É assim que a gente deve fazer. Não é fazer análise sobre os outros, mas é sobre nós mesmos, de um período a outro período, e o que houve. O que houve de mudança. Essa proposta de Emmanuel, tá? Já vocês vão descobrir, indagação oportuna, é justamente sobre isso. É uma pergunta que nós devemos estar fazendo para nós mesmos, de um período anterior para hoje. Como estou? A gente se esquece de fazer isso. A gente gosta de analisar os outros e se esquece de nós mesmos. Então, nessa manhã, essa proposta de Emmanuel, indagação oportuna, já vocês vão entender,
é para nós fazermos uma análise mais profunda de nós mesmos. Como estamos? Como estamos? Porque a filosofia natural nossa, existe 2 mecanismos de progresso para nós aqui, tá, gente? No plano material. O primeiro deles é a educação. A educação é aquela aonde viemos da família, nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos tios, nossos professores, né? E depois a conjuntura cultural, as nossas graduações, aquilo que a vida veio apresentando para nós. Então esses são os 2 momentos de avaliação. Então, com base em tudo isso, como estamos? Porque a filosofia pergunta assim para nós: você sabe quem você é? Não é assim? Quem sou? É a primeira proposta filosófica, para aquele que começa a admitir uma consciência. De onde nós viemos? Essa é a próxima pergunta. Ou será que começamos daqui para frente? Temos um passado? Então, de onde nós viemos? E depois que nós soubemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui? E depois que nós nos inteirarmos o que nós estamos fazendo aqui, como estou? Como estou? Diante de toda essa proposta, de onde eu vim, o que estou fazendo aqui, para nós termos uma noção de para onde vamos. Então a doutrina espírita tem todo esse manancial para a gente estar fazendo essas avaliações. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho acerca disso. Tá certo? Então eu vou tentar, é um seminário, gente, eu vou tentar fazer isso em 1 hora, ok? E diante de todas as questões que nós poderíamos começar a analisar, a gente ter uma ideia dessa proposta de quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, como estou, para termos uma ideia de para onde vamos. Tudo começa aqui, gente. Tudo nessa questão 919 do Livro dos Espíritos. Deixa eu ver se é melhor olhar aqui. E eu quero dizer para os senhores que essa não é uma proposta espírita. Esta é uma proposta que data a pelo menos 400 anos antes de Jesus. Então ela tem aí quase 2.500 anos. É que apareceu no parquinho da ilha de... Quando Sócrates viu na ilha de Delfos, no templo de Apolo, essa máxima aí. Muito bem, é isso mesmo. Sócrates, ele vai divulgar, mas não é dele essa frase, tá certo, gente? Ele divulga, então a gente pode dizer que o maior divulgador dessa frase foi Sócrates, foi ele. Ocidentalmente nós conhecemos como vinda de Sócrates, porém ele admitiu também essa fala, ou seja, ele conheceu essa fala num dos momentos onde ele vai visitar um templo lá na Grécia Antiga, né? O templo de Delfos, aonde lá se adorava Apolos, que era o Deus da sabedoria. Olha que interessante. Ele adentrando então nesse templo, ele vai conhecer essa frase: conhece-te a ti mesmo, tá certo? Mas antes da gente entrar propriamente na resposta, vamos atentar para a pergunta de Kardec. Vocês já fizeram isso, né? Quando a gente vai estudar o Livro dos Espíritos, a gente vai ver que a pergunta de Kardec é algo impressionante. Merece uma análise mais profunda da pergunta e depois propriamente da resposta. Se veio uma resposta inteligente, é óbvio que a gente tem que admitir que a pergunta também foi inteligente. Não, não? Então, vamos analisar um pouquinho antes da gente adentrar o que a gente tem que adentrar, a pergunta de Kardec. Olha o que Kardec pergunta. Ó. Qual o meio prático e eficaz, ou seja, então não pode ficar apenas no âmbito da filosofia. Tinha que ser alguma coisa que nós vivêssemos, atuássemos e que fosse eficaz ainda. Porque tem algumas coisas que não são eficazes. Já vocês vão entender. Nós admitimos certas propostas ideológicas e até vivenciamos elas, mas elas ficaram sem eficácia. Como, por exemplo, a doutrina dos anjos, a doutrina dos demônios. Não foi assim nós, antes de chegar no Espiritismo, a gente não conhecia bem essas doutrinas? E qual é a eficácia dela para nós hoje?
Quando você vai estudar os anjos pela doutrina espírita, você vai ver que é o quê? Irmãos nossos. Não é assim? Irmãos. E os demônios? Também. Então, é sem eficácia certas coisas que a gente faz. E Kardec sabia disso. Kardec sabia que certas coisas, elas se tornariam importantes, mas não eficazes. E ele queria saber de algo que a gente fosse vivenciar, mas que fosse eficaz. Interessante, não é? E ainda tinha uma outra relação. Isso que os espíritos falariam tinha que ainda fazer nós evitarmos o mal. Por que será que Kardec fez isso? Ele pergunta como se existe algo que possa evitar nós a fazermos o mal. Por que será que Kardec perguntou isso? Será que era porque nós errávamos menos ou mais? Não é mais? Qual que é mais fácil fazer? A gente fazer o mal ou fazer o bem? A humanidade atual, o mal, né? Mas por que que nós somos mais propensos ao mal, se Deus criou nós para o bem? Ou será que Deus criou nós para o mal também? Não é? Olha que pergunta interessante de Kardec. Só essa pergunta já faz a gente pensar uma vida. Não é só uns momentos, não, e nem um seminário. É pensar uma vida. Por que que o mal atrai nós mais fácil, né? Se nós nascemos bem, Deus criou nós para o bem, com todos os atributos da benevolência que você está falando. Todos, nós temos todos. Ninguém pode falar, eu não sei o que é o bem. Ele sabe. Às vezes é difícil fazer, não é? Dá trabalho. Às vezes você tem que sacrificar algumas coisas suas para que o bem seja realizado. Exato. É difícil. É difícil para nós porque nós adotamos outros caminhos. E Kardec sabia disso já lá atrás. Kardec sabia que a humanidade tinha adotado um caminho terciário. Que o mal não foi Deus quem criou. Deus criou nós para o bem. E deu todos os mecanismos para nós trilharmos o bem. Porém, no mecanismo do livre-arbítrio, o que nós fizemos? Já que eu posso optar, nós começamos a optar pelo mais fácil. O mais fácil é errar. O mais fácil é o mal. Pode falar. Perfeito. Perfeito. Falou tudo, companheiro ali, mas para a gente entender melhor, eu vou dar exemplos do que ele falou. Uma pessoa começa a pedir para Deus, Senhor, eu gostaria de desenvolver a paciência. O que vai vir para ele? Turbulências. Entendeu o que você falou? Você falou certinho, mas só que a gente tem que entender o que é isso. A pessoa começa a pedir para Deus assim, Senhor, eu gostaria de ser uma pessoa mais abastada, para mim ter mais condições de auxiliar a mim mesmo, a minha família, os meus bens. O que vai vir mesmo? Dinheiro? Vai vir dificuldades, vai vir trabalho, vai vir faculdade para ele fazer. Entenderam como que o bem é mais difícil? E nós estamos acostumados ao fácil. É isso que é o mal. E ele arrasta nós, é como ele falou, ele atrai nós. E nós, como temos tendência à facilidade, a gente acaba aceitando. Então Kardec queria saber também o que poderia fazer nós, seres humanos, resistirmos a essa atração. Aí os Espíritos apontam uma sequência, é uma frase. Conhece-te a ti mesmo. Né? Todo o processo é conhecer nós mesmos. E o que nós mais labutamos na nossa vida? Conhecer os outros, ou extra, fora, né?
Dificilmente um de nós, na atual conjuntura, separa momentos para pensar em si. Em si. Qual é a minha estrutura? Lembra o princípio da filosofia? Quem sou? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Como estou? Para onde vou? Como é difícil para nós, alguém quer falar? Perfeito. É isso aí. Nós vamos chegar lá. Calma aí, você não atrapalha meu seminário não, rapaz. Ele já quer dar o checkmate, já. Mas é isso mesmo. Por isso que existe a doutrina espírita. Se nós fôssemos pensar de nós mesmos, surgiria 1 milhão de sugestões ineficazes. Por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, porque ela vem dizendo mecanismos de problema que é comum a todos nós. Aqui eles estão falando que a solução para tudo é conhecer a nós mesmos. Se eu fosse perguntar para cada um aqui, cada um ia ter uma sugestão. Agora, será que essa sugestão é eficaz? Essa é a pergunta. Tá certo? Então, o que os espíritos fizeram? Eu não trouxe aqui porque é longa, mas eu vou resumir para os senhores. É a questão A dessa pergunta 919. Quem vai responder a questão A é Santo Agostinho. Alguém aqui já teve a curiosidade de ler a biografia desse irmão? Agostinho de Hipona? E de alcance, de importância dentro da Igreja Católica, Santo Agostinho, tá certo? Mas eu queria fazer um resumo da biografia dele. Ele era um cara interessado em buscar a verdade. Ele era interessado, mesmo antes dele ser católico, mesmo antes dele ser padre. Só que ele tinha uma pedagogia inversa. Ele tinha uma pedagogia inversa. Sabe o que ele queria fazer? Ele queria errar, para ver o que ia acontecer. Aí depois que ele errasse muito, ele tomar uma decisão, pode ler lá a biografia dele, se não é isso, eu estou sintetizando. Depois ele fazer uma análise das consequências do erro, para ele começar a acertar e ver a diferença. E assim foi Agostinho de Hipona, antes de ser padre. Ele entortou a vida, é assim que a gente diz, né? Vida torta, não é assim? Ele entortou e perdeu a linha com carretel e tudo, né? É assim que o ditado popular diz. Ele fez isso querendo. Ele queria ver quais eram as consequências. E depois de um dia cansado, pensando em suicídio, aí eu lembro muito de mim, eu também cheguei a pensar nisso. Um dia pensando em suicídio, a sua mãe teve uma belíssima ideia. Meu filho, o que você achava de ser padre? E ele então, após vendo todas as consequências que ele foi dissoluto, ele buscou a dissolução de tudo. Entendeu, gente? Comer demais, beber demais, adulterar demais, usou da preguiça, usou do comodismo, usou de usurpar os outros. E viu que a consequência não foi boa para ele. Ele observou isso. Ninguém disse isso para ele. Ele observou que a consequência não foi boa da dissolução. Aí então ele decidiu se tornar padre e aprofundar. Ele não queria ser padre como a grande maioria era, não. Ele decidiu ser padre de verdade. E investiu no conhecimento, na ligação com Deus. E aí então nós vamos conhecer o Agostinho que nós conhecemos. Tá certo? Nós vamos conhecer o Agostinho que nós conhecemos, o Santo Agostinho. Então de dissoluto passou a ser santo. E esse que teve essa experiência de errar bastante e depois de acertar bastante, numa reunião mediúnica de Kardec, ele vem
e responde o item A dessa questão 919. E ele diz bem assim o começo da fala dele, vou sintetizar também, tá, gente? Fazei o que eu fazia quando eu aí estava. Kardec perguntou, então, qual é o melhor meio da gente olhar para dentro de si mesmo e ter uma ideia mais profunda do jeito que os Espíritos estavam apontando. E ele começa a dizer, então, fazei o que eu fazia quando eu aí estava. Buscai no final do dia fazer uma análise do seu dia, como foi seu dia, e observe segundo a benevolência, se você fez tudo o que você tinha que fazer a si mesmo e aos outros. Se no final do dia, se você não ficou devendo nada à sua consciência. Mas se você perceber que você ficou devendo alguma coisa na sua consciência por conta de um ato que você achou que tinha como melhorar, buscar e melhorar no dia seguinte. Nós fazemos isso? Nós fazemos? Quando já está o castelo destruindo, não é assim? Quando o carretel já foi. Infelizmente nós somos assim. Nós somos assim. Isso é algo fácil. O que Santo Agostinho apontou? Ele falou assim, ó, tem que ser espírita. Ele falou isso aqui? Tem que ser católico então. Vocês escutaram ele falando isso? Ah, tem que ser budista então. Ah, tem que ser protestante então. Vocês escutaram ele falar isso aqui? Ele ensinou o método mais simples. Mais simples. Aqui independe de ideologia, de doutrina, de filosofia, independe. Aqui é um ato da pessoa para com ela mesma. Simples, não é? Mas mesmo assim se torna difícil para nós, não se torna? A gente se lembra na hora de deitar, fazer uma prece, e aí começar a fazer um check-up no que nós fizemos durante o dia, a gente faz isso? Nós não fazemos isso. Nós não fazemos isto. Esta é a realidade. Tá certo, gente? Nós ainda somos aqueles espíritos que precisa dos doutrinadores. Nós precisamos dos nossos pais, nós precisamos dos nossos parentes, nós precisamos dos nossos professores, nós precisamos dos nossos evangelizadores, nós precisamos ainda de uma luz que nos norteie. Essa é a realidade. Tá certo? Então, para esses que são como eu precisei também. Por isso que eu comecei falando de mim mesmo. Da vontade de suicídio lá atrás, das incertezas, das inseguranças, a doutrina espírita. Eu precisei de um norte. Então, para aquele que precisa de norte, aí nós vamos apresentar o Espiritismo. Aí o Espiritismo se apresenta como uma luz para os nossos referenciais. Olha só para vocês verem a definição de Kardec, lá nessa obra belíssima, né, o que é o Espiritismo, de o que é o Espiritismo. Olha lá a definição. Ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Simples, não é? Todo mundo já ouviu isso aqui. Agora, qual é esta significância para mim? Não é para os outros, é para mim. O que isto aqui tem a ver comigo dentro daquela proposta de conhecer a mim mesmo? Tá certo, gente? É assim que a gente tem que se perguntar. Qual é a nossa natureza? Nós saberíamos dizer se alguém lá de fora perguntasse? Se alguém perguntasse qual é a sua natureza? E nós diríamos o quê? Sou do bem. Não é assim? De medo, né? De errar. A gente já fala isso, não é? Ou de medo de errar, a gente poderia falar assim, sou de Deus. Que não está errado. Porém, não é essa a nossa natureza. Qual é a nossa natureza?
Deus, Espírito e matéria, a trindade do universo. Será que eu sou Deus? Será que eu sou matéria? Ou será que eu sou Espírito? Ótimo, comecei a me entender. Do universo inteirinho, a minha natureza é espiritual. Eu sou um espírito. Pronto, já enxerguei o que sou. Olha que interessante. Uma análise de um ponto básico da doutrina espírita. Sou espírito. Qual é a minha origem? Sou espírito. Se nós estamos no plano material, porque nós estamos encarnados, é ou não é? Nós somos daqui? Nós estamos aqui, nós não somos daqui. Aí eu começo a entender o que Jesus quis dizer para Pilatos, né? Meu reino não é desse mundo. Então eu, Anderson, posso dizer também, meu reino não é deste mundo. Vocês podem dizer, o reino de vocês não é desse mundo. Olha que interessante, um monte de coisa vai perdendo valor. Porque ela é a vida verdadeira. Perfeito. Se nós estamos aqui, então tudo que pertencer aqui vai ficar aqui. Ó, tá vendo como que a gente já vai desconjecturando várias coisas? Sou espírito, a minha origem é o plano espiritual. Analisando aonde estou no plano material, então estou no plano material, eu não sou daqui, eu estou. Então, esse nome que eu tenho, esse corpo que tenho, porque já tive muitos corpos, né? Já tive muitos nomes. A família que tenho, a profissão que tenho, a casa que tenho, os bens imóveis e imóveis que tenho, vai tudo ficar aqui. Nada disso vai acompanhar eu para o retorno o meu verdadeiro reino, a minha verdadeira origem. Pode falar. Perfeito. É só para uso. Mas nós temos essa ideia? Quando alguém rouba um carro seu, o que você faz? Primeira coisa é soltar um palavrão assim, né? Tipo reclamando. Se era meu mesmo, estaria comigo, era ou não era? Se era meu mesmo, estaria comigo. Não está mais comigo é porque não pertence a mim. Eu só não sabia disso. Dentro do histórico de existência meu, ou seja, em encarnações pretéritas, provavelmente tem um ponto ali que eu tinha que acertar com aquele indivíduo que resolveu ficar com o meu carro. Eu não tive carro, mas tive bicicleta. Então a bicicleta não era minha e eu devia aquela bicicleta para alguém lá atrás. Eu só não lembrava disso, que lá atrás eu tinha ficado devendo uma bicicleta para alguém. Nós pensamos dessa forma? Vou citar um caso muito interessante. A minha esposa, um dia ela resolve me deixar. Está ali, tá, gente? Não vai me deixar não, tá? É só uma proposta ideológica. Sim, ela está minha, ela está. Mas supondo que um dia ela decida me deixar, né? Ela não era minha de verdade, né? Mas vocês entenderam? A gente pode ir colocando esses princípios aqui, ó, lá do preâmbulo do livro, que é o Espiritismo, em toda a nossa vida, para a gente ir entendendo como estou. Como estou. Se ela me deixar, ela verdadeiramente não tinha conceitos comigo. E a gente tem que aceitar isso com naturalidade. Essa experiência eu tenho, tá? Que a Leide ali é minha segunda esposa. Confesso que no princípio tive dificuldade de entender. Hoje entendo perfeitamente porque a primeira passou
Passou porque não tínhamos relação de continuidade, era só um momento. Entenderam? Quando meu pai desencarnou, e eu entendi também essa proposta, era o momento dele. Ele serviu a mim, eu sou mais velho, e aos meus irmãos, até onde teve que ir. Entenderam como que a gente vai passando a entender as coisas? O meu filho, quando desencarnou, eu tenho filho desencarnado também. Quando ele desencarnou, eu entendi, ele não era meu, estava comigo por um período, até onde deu. Aonde não deu mais, ele retornou para a sua essência espiritual e vai dar seguimento na sua vida. Vocês estão entendendo que várias coisas vai resolvendo? Numa análise mais profunda de uma simples questão? Pode falar, meu querido. Desapego. Você vai entendendo que você, a sua natureza é espiritual, né? A sua natureza é espiritual. E como espiritual, tudo que estiver ao alcance do plano material, que é a nossa vida aqui, né? As relações que a gente tem aqui, tudo isso é passageiro, é transitório. Porque, por exemplo, em português faz com que você utilize as palavras meu, minha, não tem uma palavra para diferenciar por isso que dá uma ideia de posse. De posse. De posse. É isso mesmo. Mas é justamente o que a doutrina espírita vem trazer para nós, um conceito, para a gente ir, na medida que nós vamos conhecendo a doutrina, nós vamos impregnando em nós, em atitudes, tá certo? Para se tornar eficaz. Vocês já foram num velório de uma espírita, que a família era espírita certinho? Não, um velório bacaninha? Pacificado, pelo menos se pretende, né, gente? Um velório pacificado, né? Todo mundo tranquilo, momentos de prece, momentos de evangelho, momentos de cântico. Por quê? Porque os espíritos superiores estão ali trabalhando, os técnicos espirituais, eles estão trabalhando o desencarne, porque uma coisa é falecimento, outra coisa é desencarne, são duas coisas diferentes umas da outra. Tá certo, gente? Então, quando a gente está num velório, já ocorreu o fenômeno mortis, ou seja, a falência dos órgãos. Porém, o desencarne ainda está acontecendo. Por isso aquela harmonização, por isso ali aquele momento de preces, porque tudo é importante. Eu já fui em velório que o companheiro desencarnado, ele não estava aceitando que estava desencarnado, e ele estava num tumulto dele com ele mesmo, que tumultuava todos os outros que estavam à volta. Estava um chororô só ali. Os filhos querendo que fosse feita autópsia, porque acreditavam que a mãe não estava falecida. Assim, um tumulto generalizado. Tudo isso em decorrência de nós não entendermos essa proposta. A nossa natureza, a nossa origem, o nosso destino. Se nós somos espírito, estamos na matéria para questões de progresso, né? Por isso as provas e as expiações. E o nosso destino é o retorno para o plano espiritual. Continuamos existindo, porém, numa fase um pouco diferenciada. Há necessidade da compreensão disso. Tá certo, gente? Nós não vamos se alongar muito, não, porque tem mais coisa. O que eu quero falar, eu nem comecei ainda. Vai. Não vai, não. Essa é uma fala de Emmanuel. É daqui que nasce o que eu vou perguntar para os senhores. Tá certo? Então vocês entenderam que nós temos que conhecer a nós mesmos, praticando e tendo a eficácia que todo esse conhecimento tem, né? Aí Santo Agostinho apresentou uma proposta inicial, fácil, independente se somos espírito ou não. Aí a doutrina espírita apresentou outra proposta para a gente nos autoconhecermos, que é o corpo doutrinário da doutrina. E depois que a gente conhece o corpo doutrinário, que é aquela consciência da nossa natureza, da nossa origem, do nosso destino e das nossas relações, aí vai surgir essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta, nós vamos ler, tá certo?
de Emmanuel. Então está lá nesse livro Fonte Viva, né, no capítulo 14, né, e a questão é o seguinte: indagação oportuna. E ele aproveita uma fala de Paulo aqui lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 2. Disse-lhes: recebeste-vos o Espírito Santo quando crestes. No final nós vamos tentar entender o que Paulo quis dizer com isso daqui, tá certo? Vamos para Emmanuel. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo de fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, o enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, seguindo-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Esse grifo é nosso, tá? Porque vai importar depois na nossa discussão, tá certo? Aí tem uma sequência. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de algum parente desencarnado, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espíritos recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? Essa é a pergunta que eu gostaria que os senhores já fossem se perguntando, tá certo? O da fascinação, o da indolência, o da pesquisa inútil, o da reprovação sistemática às experiências dos outros. Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil cadeia, susceptível de apagar-se ao primeiro golpe de vento. Então, Emmanuel, tá certo, gente? Parece uma proposta provocativa, não parece? Parece, né? Não, mas não é essa a minha intenção. Eu venho fazer nós refletirmos, cada um refletindo nessas perguntas de Emmanuel, ali ó, o que está negritado, tá? Nós recebemos o espírito da fascinação, da indolência, o da pesquisa inútil, o da renovação sistemática às experiências dos outros. Eu queria que nós nos perguntássemos isso. Em que nível, em que estágio nós estamos? Tá certo? Nós, sem falar para ninguém, é uma análise íntima, tá certo? Porque o que eu pretendo é diferente. Eu pretendo que após nós nos reconhecemos em que nível que nós estamos, nós nos posicionássemos com compreensão e tolerância para os outros. Tá certo? Então eu vou olhar para dentro de mim mesmo, mas para mim compreender e tolerar os que estão aqui fora. Porque se eu tenho esses problemas, os companheiros que estão à nossa volta podem estar nesta injunção também. Podem estar. E o que nós estamos vendo no movimento espírita é justamente o contrário. São divisões, facções sendo formadas dentro do espiritismo, uma adotando uma postura, outra adotando outra, outra adotando outra, enquanto que a proposta de Jesus e a proposta dos benfeitores que disseminaram o espiritismo através de Kardec era que nós fôssemos compreensíveis e tolerantes uns para com os outros, porém, conosco mesmo, a gente cobrasse mais, e nós fazemos diferente. Nós somos mais compreensivos e tolerantes conosco mesmo e cobramos mais dos outros. Pode falar.
Sim, entendi. Com nós mesmos, né? E também tem a questão, amai-vos e instruí-vos. Perfeito. É isso aí. Então, vocês entenderam a ideia minha? A ideia minha é a gente compreender os outros. Porém, para nós mesmos, a gente fazer uma análise mais profunda para a gente entender aonde estamos. Que, de repente, a gente está nesse posicionamento de Emmanuel. Mas com os outros, compreender, tolerar. Né, que nem eu sou coordenador do Conselho Regional 13, que é uma área onde tem 15 cidades, dentro do movimento espírita. Então, a nossa atividade é de fazer a integração dessas casas espíritas com a federativa lá em Salvador, que é lá longe. Estamos a mais de 1.000 quilômetros de lá. Né? 1.000 quilômetros, nós estamos de distância. E nós observamos essa dificuldade entre os espíritas. Tá certo, gente? Então, a nossa ideia é fazer que haja mais compreensão, mais tolerância dentro das casas. Como? Essa é a questão. A ideia é que nós entendamos o que Kardec trouxe para nós de verdade. Olha aqui o que Kardec posiciona numa obra interessante para nós. Ó. Já a gente volta em Emmanuel ali. Kardec nessa obra, vocês estão vendo ali, Obras Póstumas? Está na primeira parte. Kardec dividiu esse livro em duas partes. Tá? Na primeira parte, no finalzinho da primeira parte, ele coloca esse título ali, ó. As 5 alternativas da humanidade. Eu vou sintetizar por causa do tempo. Tá certo, gente? O materialismo, o panteísmo, o deísmo, ele divide em duas consequências ali, independentes e providencialistas, o dogmatismo e o espiritismo. Quando Kardec fez aquela narrativa ali, lá no livro de Obras Póstumas, ele queria que nós entendêssemos como que nós estamos chegando na casa espírita. Porque vocês acham que todos nós que estamos na casa espírita, nós já estamos espírita de verdade mesmo? Exato. Essa seria a palavra mais interessante. Nós somos aprendizes de espiritismo. Por quê? O espiritismo nasceu agora aí, há 160 e quanto? 57 para 61. 62, 62 anos. 64? 64, olha lá, 64, pronto. O espiritismo nasceu no globo terrestre há 64 anos. O que isso quer dizer? A maioria de nós aqui, ó, é a primeira vez que nós estamos ouvindo falar de espiritismo. Catolicismo tem 2.000 anos, protestantismo tem aí quase 600 anos, o budismo tem uns 3.000 anos, shintoísmo tem uns 4.000 anos. Vocês estão entendendo? Provavelmente nós, que aqui estamos, é a primeira vez que nós estamos ouvindo falar de espiritismo. Então, realmente nós somos estudantes de espiritismo, a maioria de nós. Mas Kardec fala que a gente chega no espiritismo, ele usa uma palavra lá, desemboca. Como se fosse um rio, né? Correndo um fluxo de um rio. Nós estamos desembocando no espiritismo, tá? De 4 formas diferentes. É importante a gente enxergar isso aqui, tá certo? É importante. E Kardec vai dizer que a mais comum dos desembocares na doutrina espírita são os materialistas. Vamos ter uma ideia assim resumida. Uma ideia resumida e uma ideia mais nossa, do nosso dia a dia. O que é um materialista? Lembra que é para vocês se enxergarem, não é para vocês ficarem tentando olhar os outros não, tá bom? É para a gente olhar para dentro. Materialista é aquele que aposta só nessa encarnação. Ele aposta só nessa encarnação. Por isso que os bens, a posse é dele, a esposa é dele, os filhos é dele. Tem espírito assim aqui? O Virgílio já falou que em Colatina não tem ninguém assim, né? Mas lá na Bahia tem uma turma assim. O quê? Mas eles são espíritas, não são materialistas? Sim, estão espírita, mas com o psicológico materialista ainda. É isso que Kardec está falando lá no livro de Obras Póstumas.
Tá certo, gente? E é importante a gente estar enxergando isso. Como que nós estamos na doutrina espírita? Aceitando as ideias espiritualistas, dizendo, não, sou espírito, a minha origem é do plano espiritual, estou fazendo aqui, desenvolvendo atividades para o meu progresso, dentro da linha de provas e expiações. O meu destino é o retorno para o plano espiritual e eu espero chegar lá melhor do que quando saí. Isso é uma ideia espírita. Mas aí quando você vai ver ele na atividade dele, na vida dele, ele é materialista. Ele é materialista. Meu corpo, meu nome. Kardec aponta isso lá também. E é o mais comum, tá? É o mais comum. Por isso que ele começa pelo materialista. Tá certo? As consequências. Sim. A minha religião, né? A minha religião. Então é isso. Tá certo? E o que é o panteísmo? O que é o panteísmo? O panteísmo, a sua consequência principal é a perda da individualidade. Aí vocês falam, mas o que tem isso a ver com o espírita hoje? Tem tudo a ver. Se eu não aceito que eu sou uma individualidade, que hoje eu sou o que eu fiz ontem, e eu vou ser amanhã o que eu faço hoje, isso que é individualidade, tá, gente? Se eu não aceito isso para mim, eu também não respeito a individualidade alheia. Eu quero que todas as pessoas sejam iguais a mim. Isso é perca de individualidade. Não tem espírita assim aqui, né? O Vigílio falou para mim que aqui em Colatina não tem ninguém assim, mas lá na Bahia tem uma turma assim. Beleza, gente? Aí você fala, mas é espírita panteísta? Sim. Ele está aceitando os postulados da doutrina espírita nessa encarnação, mas ele traz um psiquismo ainda de perca de individualidade. Como ele não aceita dele direito, ele não aceita que o outro tenha individualidade, que o outro tenha diferenças. Que o outro tenha um nível um pouco diferente do dele, ou mais ou menos. Ele não aceita isso. Ele quer que todo mundo seja igual a ele, pense igual a ele, faça igual a ele. Interessante, né? Ideia panteísta. Kardec disse isso lá para nós. E o deísta? O deísta, esse aqui é muito comum também. Principalmente nas hostes espíritas, tá certo? Aí Kardec desenvolveu duas possibilidades para os deístas lá. A primeira são os independentes. O que isso quer dizer? É aquele que acredita em Deus, acredita no potencial divino, na potência divina, porém ele acha que Deus não tem nada a ver conosco. Deus criou nós e falou, vai lá meu filho, seria como eu ter um filho pequenininho, né, que nem o menininho ali que está ali, que bom que ele está aqui, fico tão feliz quando eu vejo criança às minhas dispositivas. A gente pegasse aquele menininho ali, gente, e soltasse ele lá na rua, vai, se crie, se cuide. Os independentes pensam assim, que é cada um por si. Deus para todos? Essa é a ideia. Tem alguém assim aqui? O Vigílio falou que não tem ninguém assim, não, mas lá na Bahia tem uma turma lá. Espírita com a ideia deísta e independente. Como também tem a ideia providencialista. São aqueles que tudo Deus vai dar. Ah, Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai me ajudar, Deus vai... Entenderam? Um pouquinho de cada, né? E o dogmatista? O dogmatista são aquelas ideias arraigadas dentro de espíritas. Como assim? Tem ideias tão fortes dentro de espírito que ele ainda defende a pena de talião. Sim, sim. Como que a gente vê isso? Num ato comum da nossa vida. Você vê um espírito, por exemplo, que torceu para aquele menino Lázaro, que queria que ele fosse assassinado também. Essa é a pena de talião. Tem espírita que pensou daquele jeito? Tem,
Virgílio já falou que aqui ninguém pensou dessa forma. Lá na Bahia uma turma queria que ele também fosse assassinado. Entenderam, gente? São certos dogmas enraizados dentro da gente. Tá? Eles aproveitaram o grego dogmáticos. Exatamente, doutrinas, né? Fixas, fechadas, né? É isso aí. E os espíritos que a gente já falou, é aquele que sabe qual é a natureza dele, qual é a origem, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai. Então Kardec, ele define assim, que nós temos esse psicológico ainda com variantes. Quando eu fui fazer essa análise aqui, gente, eu tenho um pouquinho de cada. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí. Não, ele mudou a ideia dele, né? O mais bacana de Paulo é que ele tinha uma ideia antes e depois reformulou. O que a doutrina espírita... Exato. O que a doutrina espírita espera de nós? Exatamente isso que o companheiro falou ali. A doutrina espírita espera que nós, nos conhecendo como estamos, nos posicione para ideal. Sim? Exato. É isso. Perfeito. Isso aí. Isso aí. Olha lá, o outro que já matou a charada já. E o espiritismo, acontece, por exemplo, que o Sócrates, ele ajudou uma espírita, porque ele ensinava e nada ele escreveu. Então, aconteceu que ele passou para Platão. E aí ele nada falou, Sócrates, então aconteceu que ele, de tanto ensinar, foi condenado a beber cicuta, que é um veneno, e depois ele, antes disso, a mulher dele, a Xântipa, falou assim, não, vamos fugir de Sócrates. Só que aí ele não quis, porque ele não temia a morte do corpo físico, ele sabia que tinha vida verdadeira. É isso aí. Ela pergunta para ele, né? Por que você vai se deixar se matar? Você é inocente. Aí ele pergunta para ela, vocês lembram o quê? E você queria que eu fosse culpado? Não é melhor morrer inocente do que culpado? Né? É linda a história. Mas ele deixa o legado dele para nós, que é conhecermos a nós mesmos. E o Espiritismo vem reviver essa fala dele. Não é fácil. É o que o rapaz disse ali, nós somos arrastados pela conjuntura, que nós aderimos ao fácil, à proposta sua. Né? Oi, pode. Independente. A gente está usando o Espiritismo que a gente está dentro da casa espírita aqui, né? Ambos, né? Se eu for pegar né? Lembra que eu comecei falando de mim, né? Então por isso que eu vou me posicionar. Se eu pegar o Anderson lá, quando tinha 22 anos, pensando em suicidar, era uma necessidade do Espiritismo, não era? Mas tem muitos de vocês aqui que chegou a hora da maturidade. Não veio porque estava doente, porque estava pensando isso, pensando aquilo outro. Chegou um momento de entender, peraí, eu não sou isso aqui. Eu não sou o corpo. Eu sou a matéria, eu sou o espírito. Né? Se eu sou espírito, como é que funciona isso tudo? Entenderam? Então é as duas coisas, né? As duas coisas.
Beleza, gente? Entenderam então essa premissa? Kardec queria dizer que nós estamos chegando na doutrina espírita por esses 4 meios ali, ó, pelo materialismo, o panteísmo, o deísmo e o dogmatismo. Embora a gente diga que somos espírita, os conceitos psicológicos que ainda nos norteiam ainda são esses aí. Então, há necessidade da gente fazer uma revolução íntima. Como? Primeiro enxergando como estamos. Tá certo? Pode falar, companheiro. Eu conversei com vários, tá? Eu conversei com uns que não eram adésios e conversei com padres que estudavam o espiritismo. Tá certo? Os que não eram adésios, eles eram radicais. Quando você posicionava uma coisa, eles perguntavam assim, eu fiz teologia, tá? Eu fiz teologia. Aí o que acontecia? Quando aqueles que não são adésios, você encaminhava uma situação, eles perguntavam assim, eu já desconfiava que era espiritista, eles perguntavam, de onde você tirou isso? Aí se você falasse de Emmanuel, de André Luiz, de Kardec, e já refutava a ideia. Eles não queriam nem discutir, nem discutir. Os padres que eram adésios à ideia e que estudavam o espiritismo, eles iam mais longe. Entenderam? Então eu vou dizer para você que tem padres que aceitam, tem padres que não aceitam. É claro que eles não podem divulgar isso. Por quê? Porque lá é catolicismo, eles têm que divulgar a doutrina deles. Tá certo? Sim, a tolerância, é. Tá certo, gente? Mas toda a tendência da minha fala de fazer a gente se auto-enxergar onde estamos aqui, tá, gente? Era para a gente compreender os outros. Se eu dissesse para os senhores assim, olha só o que eu vou dizer para os senhores. Qual é o lugar mais adequado para os assassinos aqui de Colatina? Qual era o lugar deles? A cadeia? Não era aqui? Não era aqui, gente? Era aqui, ó. As prostitutas, as adúlteras, era aqui o lugar mais certo para elas. Os preguiçosos, os egoístas. Vocês entenderam? Então o nosso olhar é de compreensão. Aqui que eles deveriam estar, aqui que eles deveriam vir. Quando vocês forem estudar sobre a casa do caminho, vocês vão ver que a casa do caminho acolhia todos. Por quê? Porque lá era o lugar. Jesus falou para Pedro, não vá para os gentios, mas vá para os deserdados da casa de Israel. Aí para os deserdados eu começo a tacar o dedo, a apontar, você fez isso? Não. Os outros é compreendermos. A porta do espiritismo, a casa espírita, ela tem que estar aberta para todos. Tá certo, gente? Para nós nos auto-enxergarmos e fazermos as nossas revoluções íntimas, mas de nós para com nós. E os outros eu vou compreender, eu vou tolerar. Porque do mesmo jeito que eu estou enxergando nesses níveis, os outros também podem estar em cursos. Pode falar. É isso aí. Daí eu fico pensando assim, eu vou falar de mim, tá, gente? Eu comecei falando de mim, já estou finalizando, tá? Aqueles que viram eu entrar na casa espírita, 1,87 m, com 65 quilos. Era desse jeito assim. Tinha um pessoal que falava que se eu ficasse de lado assim, ninguém me enxergava. Eu ficava invisível de lado. Aqueles que viram eu entrar na casa espírita, todo defeituoso, todo tortuoso, se eles não tivessem tido carinho comigo, tivessem tido compreensão, tolerância, hoje eu não estaria aqui. Falando para vocês que eu tenho, graças a Deus, 55 anos fechado ontem. Entenderam? Então a gente tem que ter essa compreensão. Agora veja bem, quem nos chamou a atenção foi Emmanuel, não foi? Foi Emmanuel, não foi? Chamou a nossa atenção, puxou a nossa orelha, não puxou? A nossa orelha, não a dos outros. Olha o que Emmanuel fala. Numa outra obra maravilhosa, Joia. Tá certo, gente? Lá no capítulo 11. Eu vou ler por aqui que fica mais fácil para mim. Anotação breve. Caridade não brilha unicamente na dádiva. Destaca-se nos mínimos gestos do cotidiano.
está no sorriso de compreensão e tolerância, na palavra que tranquiliza, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo à criança, no socorro ao doente, na atenção para com quem fala, no acatamento às confidências de um amigo, no silêncio ante os conceitos gravíssimos desse ou daquele adversário, e no respeito perante os hábitos e as cicatrizes do próximo. Caridade, enfim, será sempre não fazer a ninguém aquilo que não desejamos se nos faça. Entenderam o recado? Ele trouxe a indagação para nós fazermos a nós mesmos e depois diz que não é para os outros isso. Tá certo? É para nós. Os outros é compreensão, é tolerância. As portas da casa espírita têm que estar abertas a todos indistintamente, seja no nível ou no grau que estiverem. E nós que aqui estamos, vamos compreender, tolerar, sermos amigos, auxiliar. Tá certo? Para que um dia, 32 anos depois, né, alguém possa estar aqui na frente, falando, como eu estou falando hoje para vocês. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Pois é, Anderson, querido amigo, nós te agradecemos em nome de todos os presentes, ficamos felizes, olha que plateia maravilhosa, acreditamos que no próximo domingo estaremos ainda mais reunidos, devagar os trabalhadores, os frequentadores, estamos voltando. O panorama, o cenário já nos indica que nós podemos, já com todo o respeito ainda do distanciamento, as máscaras, todos esses cuidados, não minimizando ainda a presença desse vírus, mas nós estaremos aqui. Vamos convidar os demais, muitos estão online conosco pelos canais da internet, no qual encerramos, agradecemos os nossos parceiros, as web rádios que transmitem a palestra, o pessoal da Rede Amigo Espírita, e dizendo que nós postamos todas as palestras, até toda terça-feira já está editada, e postada no YouTube em especial. Portanto, essa palavra de consolo, de esclarecimento, está muito além das paredes dessa casa, através dessa rede maravilhosa de informações compartilhadas, que nos permite estarmos conectados. É você, minha irmã, lá na Holanda, Roterdã, um abraço para você. Nosso amigo Faustão na Austrália, Jaqueline na Austrália, os amigos de Portugal e todo o grupo aqui que está sempre conosco, de todo o Brasil. A palavra do Anderson está sendo transmitida para o mundo. Olha que maravilha, que bênção que nós temos da tecnologia. Portanto, só temos a agradecer e convidar a você, trabalhador, e dizer que as nossas atividades, os estudos, as reuniões mediúnicas já estão de volta, nós já estamos trabalhando. Navegar é preciso, portanto, venha conosco para que possamos estarmos juntos, acolhendo a todos. Muito obrigado ao Anderson, sua esposa que aqui está, Leide. Para quem não sabe, cadê aquela menina? Cadê a Leide? Olha, essa moça bonita aí, ó. Que o Anderson tem a felicidade de tê-la como companheira, né? E, gente, vamos aproveitar que nós temos alguns aniversariantes, sempre é bom celebrar. Carlão, esse gigante da tecnologia, não é só no tamanho, mas é no sabedoria, né? Próxima terça é aniversariante, o Anderson ontem. Para quem não sabe, esse rapaz é um dos pioneiros no Brasil na transmissão pela internet de palestras espíritas aqui pela casa. Cheio de tecnologia e também de comprometimento.
agora contando também com o nosso técnico de som, Josias, esse caboclo aqui também, vivenciado. Tudo isso aqui, gente, né, é um perfeito casamento, nós podemos dizer. A tecnologia nos permite, na simplicidade e no alcance. É muita coisa e nós devemos também a esses pioneiros, a esses trabalhadores, nosso respeito e nosso agradecimento por toda essa entrega. Então, quem sabe nós possamos cantar parabéns para o Anderson e para o Carlão, não é? Vamos lá? Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aos demais aniversariantes, que porventura é sempre natural nós aqui não lembrarmos, a você que está conosco pela internet, muitas bênçãos, muita felicidade, paz e harmonia em sua vida, como para todos nós. E ao encerrarmos, com muita alegria, nós vamos convidar os aplicadores de passe. Aqui nós temos vários trabalhadores para que se levantem, se postem ao lado, para que nós possamos, como nós ainda optamos não termos o passe individual na cabine, por uma questão de segurança, ambiente fechado, essa casa é muito arejada, nós temos a bênção da magnetização de fluidos salutares nesse momento. Então, amigos, vamos abrir os nossos corações com muita fé, com muito otimismo e alegria, porque no momento em que os aplicadores de passe impõem as mãos em direção a todos nós, como fazemos neste momento, são os agentes do mundo espiritual, que aqui sintonizados com os mentores da casa, aqueles que ficam felizes pela nossa presença, nossa disposição e nos abençoa diretamente. Fluidos luminosos, perfumados, proveniente dos mundos felizes, das altas esferas luminosas e de todo o nosso desejo de aqui estarmos juntos, recai sobre a cabeça de cada um de nós nesse momento. Ao toque do nosso corpo, essências espirituais trabalham para que se haja algum bloqueio no nosso corpo físico, que se demonstre na forma de enfermidades, de tristeza, de medo, de insegurança em excesso. Nesse momento são minimizados ou neutralizados pela força da oração e da compaixão do mundo espiritual que vem em socorro a cada um de nós, atuando lá no nosso mundo mental, emocional, normalizando os nossos pensamentos, trazendo e potencializando a nossa fé, a nossa esperança, nosso otimismo, a nossa alegria de viver, pois somos privilegiados. Estamos esclarecidos e consolados, e assim nos permite termos uma vivência com harmonia, com saúde, com prosperidade, pois é para isso que aqui viemos, crescermos, evoluirmos, nos santificarmos. E assim ficamos mais leves, mais harmonizados, e sairemos aqui dessa casa de estudos e orações, sempre mais completos, realizados, do que quando nós aqui chegamos. A bênção nos envolve e levamos isso para as nossas famílias, para as nossas atividades profissionais, e assim sendo instrumentos da paz, da harmonia, onde quer que estejamos, sempre sobre a bênção da espiritualidade amiga, Jesus nosso Mestre, os mentores da casa e a nossa consciente harmonizada com os nossos próprios sentimentos.
tantas razões de agradecer. Assim seja, Senhor Jesus. Pois é, queridos amigos, nós estaremos aqui durante a semana dos estudos, no próximo domingo, palestra presencial, e nós estamos convidando aqueles para resgatarmos um velho hábito, que é nós, ao final, Marli, a água fluidificada. Seria importante para finalizarmos da melhor maneira, com o remédio na dose certa para as nossas necessidades, tomarmos o nosso copinho com muita fé, com muita confiança, para nos trazer os benefícios da magnetização. E se você que vier, traga a sua garrafinha de água, para que possa levar para a sua casa, para que durante a semana se beneficiar desse santo remédio para as nossas necessidades físicas e espirituais. A todos vocês, amigos, um bom dia, um ótimo domingo, uma feliz semana.